O prefeito de Ilhabela é afastado do cargo durante a operação da Polícia Federal que investiga desvio de 9 milhões de reais em contrato superfaturado com a empresa responsável pela destinação dos resíduos sólidos na cidade. 2 empresários e um policial militar também foram presos, suspeitos de envolvimento no esquema. O preço da cesta básica na região já acumula alta de quase 11% no ano. No setor da alimentação, dos mais impactados com a variação, empresários absorvem os prejuízos para não repassar os custos ao consumidor. Retomada das obras da Arena Esportiva gera fila no posto de atendimento ao trabalhador em São José dos Campos. Em menos de 24 horas, mais de 1.000 candidatos entregaram o currículo para concorrer a uma das 100 vagas que devem ser abertas. Ford confirma adesão dentro da expectativa de 160 trabalhadores ao plano de demissão voluntária na fábrica de Taubaté. PDV é resultado de acordo na Justiça após a greve para ajustar excedente na fábrica. Taubaté cedia a partir de hoje a 6ª edição do Festival Internacional de Dança. Além das apresentações de diversas companhias, workshops e oficinas, o evento vai premiar dançarinos com bolsas de estudos em escola renomada no Canadá. Terça-feira, 14 de maio. As notícias da região agora no Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, foi afastado do cargo por tempo indeterminado nesta terça-feira. Foi durante uma operação da Polícia Federal que aponta um desvio de pelo menos 9 milhões de reais e um contrato superfaturado de prestação de serviços de poda de árvores e recolhimento de resíduos da construção civil no arquipélago. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado, que também acatou o pedido de afastamento de 2 secretários e 3 servidores municipais. Durante a ação, que teve o apoio da Polícia Militar do Litoral Norte, 2 empresários e um PM foram presos preventivamente suspeitos de envolvimento no esquema de fraude à licitação que teria beneficiado a campanha eleitoral de Márcio Tenório, segundo as investigações. Todos podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A Operação Prelúdio 2 mudou a rotina na sede da Polícia Federal em São Sebastião e também na Prefeitura de Ilhabela, alvo da investigação. Por decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o prefeito Márcio Tenório foi afastado do cargo nesta terça-feira. O pedido partiu da própria PF, devido aos indícios de fraude em licitação na gestão do chefe do Executivo. Ainda pela manhã, ele prestou depoimento, mas foi liberado. Durante as buscas na casa dele, os agentes apreenderam cartuchos de munições sem registro. Na saída, Márcio Tenório disse que só iria se pronunciar sobre o caso depois de conversar com os advogados. Vamos desinteirar primeiro do processo. A operação de hoje foi um desdobramento de outra ação da Polícia Federal em São Sebastião, deflagrada em abril do ano passado com o apoio do Ministério Público Estadual. A investigação apurou supostas irregularidades na contratação sem licitação de uma empresa supostamente envolvida em desvios de recursos públicos em São Sebastião para fazer a destinação de resíduos sólidos e obras no aterro de Ilhabela, com um contrato no valor de 13 milhões de reais. O mesmo serviço era prestado por outra empresa, por um valor menor, 4 milhões e 800 mil reais, mas que teve o contrato rescindido. Um contrato que foi feito com fraude à licitação, superfaturado em 500%. Nós deflagramos no ano passado a primeira fase, já com alguns indícios. Nessa primeira fase foram colhidos mais elementos de convencimento, inclusive da participação do prefeito. Em consequência, representamos novamente, incluindo outros alvos, agentes políticos, e esse inquérito subiu até o Tribunal de Justiça, onde nós pedíamos a prisão de todos, afastamento da função, e o Tribunal de Justiça concordou com o afastamento da função do prefeito, de 2 secretários, um diretor administrativo e financeiro da Secretaria de Meio Ambiente, do presidente da Comissão Permanente de Licitação,
do servidor responsável, coordenador dos resíduos sólidos. Ao todo foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e também 3 mandados de prisão preventiva. Foram presos um policial militar de São Sebastião, uma empresária, dona de uma loja de veículos de Caraguatatuba e o dono da empresa que presta serviços de construção civil e poda para a Prefeitura de Ilhabela. Todos supostamente envolvidos em um esquema de desvio de 9 milhões de reais dos cofres públicos. Esse policial militar, ele servia de laranja para esse empresário. Esse empresário, ele não movimentava o dinheiro na conta dele próprio. Ele utilizava, entre outras, a conta desse policial militar que fazia esse bico de segurança e de motorista dele para movimentar o dinheiro que ele recebia desse contrato via essa empresa de veículos, que transferia para o policial militar, sacava em espécie e daí passava ao Adriano e outras pessoas. A investigação mostra que esse empresário provavelmente financiou clandestinamente a campanha do atual prefeito. E, em contrapartida, para saldar o débito do investimento, entre aspas, feito pelo empresário, o prefeito deu a ele esse contrato superfaturado para ele não só recuperar o investido, como também ter um lucro razoável. Então, tudo isso pode ter nascido dessa dívida de campanha eleitoral, desse financiamento de campanha eleitoral. Agora à tarde, a vice-prefeita Maria das Graças Ferreira dos Santos Souza, do PSD, conhecida como Gracinha, assumiu a chefia do Executivo, assim como os secretários adjuntos. Por nota, a Prefeitura disse que, além de cumprir a determinação judicial, também vai colaborar com as investigações e tomar as providências cabíveis para manter os serviços públicos prestados dentro da normalidade. Mandados de busca e apreensão ainda foram cumpridos nos gabinetes de 2 vereadores da Câmara Municipal de Ilhabela. Ainda segundo o delegado da Polícia Federal, um novo inquérito foi instaurado para também apurar o envolvimento dos parlamentares no esquema. O presidente da Câmara de Ilhabela, Marquinhos Guti, disse que mesmo com a ação da PF, a sessão ordinária desta noite foi mantida, bem como a extraordinária desta quarta-feira, que vai votar o relatório que pede a cassação do prefeito Márcio Tenório por supostas irregularidades cometidas no evento Passo do Samba. De acordo com as denúncias, a Secretaria de Turismo teria antecipado R$660 mil para uma empresa realizar um show que até hoje não aconteceu na cidade. Essa empresa devolveu o dinheiro ao município logo que a Câmara começou as investigações. A sessão está marcada para as 10 da manhã. Uma empresária de Guaratinguetá foi vítima do golpe do falso sequestro. Os suspeitos estavam em Lorena e, durante a madrugada, telefonaram para a vítima dizendo que estavam com a filha e o genro dela. Em troca da liberdade, eles exigiram R$ 4.500. A quantia deveria ser deixada na porta de uma agência. Desesperada, a mulher pegou o dinheiro e algumas joias e aguardou a chegada de uma mulher em um táxi. Mas a suspeita foi surpreendida pela polícia. Na abordagem, a mulher confessou o envolvimento no crime e indicou a localização da dupla no bairro Parque das Rodovias, em Lorena. Os 3 foram presos, acusados de extorsão. E em Caraguatatuba, no litoral norte, a polícia apreendeu ontem à noite mais de 11 quilos de drogas. Os policiais conseguiram localizar os entorpecentes após abordagem a um suspeito no bairro Caputera, que indicou uma casa que era usada como ponto para a venda de drogas. No local, foram encontrados 8 tijolos de maconha. Um homem que estava no imóvel contou à polícia sobre um casal que estaria num carro com uma grande quantidade de drogas. Eles foram localizados próximo à rodoviária. No veículo, havia mais drogas e R$ 8.500 em dinheiro. 4 pessoas foram presas. A Ford de Taubaté confirmou que concluiu o plano de demissão voluntária aberto em abril. O PDV é resultado de um acordo na Justiça após a greve na fábrica em fevereiro. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 160 trabalhadores aceitaram os termos propostos pela montadora, que desde agosto do ano passado alega ter excedente de funcionários na unidade que conta com pouco mais de 1.000 trabalhadores. Por nota, a montadora informou que mesmo com o PDV ainda faz ajustes para reduzir um pequeno excedente.
Hoje foi mais um dia de filas na porta do Pátio, posto de atendimento ao trabalhador em São José dos Campos. Em menos de 24 horas, o local já recebeu mais de 1.000 currículos de pessoas interessadas em trabalhar nas obras da arena esportiva da cidade. Cerca de 100 pessoas devem ser contratadas pela empresa que assume o canteiro de obras a partir de hoje. O Rodolfo madrugou nesta terça-feira, acordou às 4 da manhã e veio direto ao pátio de São José dos Campos. Tudo pelo sonho de pôr fim ao período de 1 ano de desemprego. O emprego está difícil, né? E mais uma vez a gente veio aqui tentar aquela vaga da arena, né? E tá na mão de Deus, né? E na crise é que surgem atitudes solidárias. O Genival está há 1 ano à procura de emprego, por isso veio no pátio logo no primeiro dia. Só que nessa terça-feira ele voltou para ajudar os amigos e trazer os currículos daqueles que nem sequer têm o dinheiro da passagem. Só não pode perder a esperança. Eu sou nordestino, eu morei 1 mês na rua aí, mas nunca perdi a esperança, nunca mexi com droga, sempre com a cabeça para frente. Desde segunda-feira, o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, recebe currículos de trabalhadores da construção civil para vagas nas obras da arena esportiva. Após 6 anos parados, os serviços no local serão retomados e tem previsão de conclusão em 18 meses. Como contrapartida para apoiar o desenvolvimento da cidade, a empreiteira se comprometeu a contratar pelo menos 80% de mão de obra local. Nós aqui no pátio vamos receber os currículos, organizá-los e dentro de 15 dias entregar na mão da empresa. A empresa, claro, vai fazer as suas análises e o processo de seleção é dela. Os currículos podem ser entregues até a semana que vem no próprio pátio, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. O atendimento no local é das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Os interessados não podem se esquecer de informar os dados para contato e também citar se possui experiência em outras obras. E ainda nesta edição do Band Cidade, os reflexos da alta da cesta básica no comércio. O setor de alimentação sofre com a elevação dos preços e os empresários da região precisam absorver os prejuízos para não repassar estes custos ao consumidor. No estúdio, o financista e pesquisador do NUPS, Odir Guarnieri, fala sobre essa alta nos itens do supermercado. Hora certa para você, agora às 7h01. Continue com a gente, já que estamos de volta aqui no Band Cidade.